E aí pessoal, tudo bom? Vamos para a nossa segunda aula de física aqui no segundo ano. A turminha que estou com muita saudade. Bom, nossa segunda aula, como já tinha havido adiantado já no outro vídeo, é sobre dilatação térmica. A princípio vamos ver dois tipos de dilatação. A dilatação térmica linear e a dilatação térmica superficial. Tem mais dois tipos que a gente vai ver depois, nas outras aulas ainda. Mas a princípio vamos ver apenas linear e superficial. Bom, vamos lá. Expansão de moléculas. É importante que saibamos o que são temperatura e calor. Temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas. Calor é a troca de energia causada exclusivamente por uma diferença de temperatura. Corpo quente seria energia, né? Corpo frio. Então, nesse caso aqui, como que daria a expansão dessas moléculas? Quando o corpo é aquecido, né? Os átomos e as moléculas começam a se movimentar e, nesse caso, há uma expansão no material. Bom, primeiro, dilatação térmica. Definição. Em física, dilatação térmica é o nome que se dá ao crescimento das dimensões de um corpo, ocasionado pelo aumento de sua temperatura. Então, como já disse anteriormente aí, certo? Quando há aumento da temperatura, há expansão do corpo. Esse corpo se dilata, então, causando a dilatação térmica. Para pensar melhor, como facilitar a abertura da tampa de um vidro de azeitona? A tampa de metal e o vidro sofrerão alterações quando aquecidas? Como esse fenômeno pode ser explicado fisicamente? Então, nesse caso aqui, nós sabemos que qualquer tipo de substância que é aquecida, ele é o que? Expansão. Então, ele vai o que? Sofrer uma alteração aí. Tanto no metal, qualquer substância aí, quando há o que? O aquecimento. O exemplo prático disso é nos trilhos. Vocês podem perceber o seguinte, de um trilho ao outro sempre há um espaço, alguns centímetros. Por que isso? Porque quando há aquecimento, esse trilho vai se expandir, certo? E não vai haver alteração nele. Por isso que nós vemos isso não só nos trilhos, mas nas construções de ponte. A construção de pontes sempre há um espaço pequeno ali, milimétrico, entre um bloco e o outro de uma ponte. Se não houver esse espaço, quando houver a dilatação, essa ponte vai se rachar. Também outro exemplo que nós vemos no nosso dia a dia, que há expansão também aqui, que é construído, é o fio de energia. Então você pode perceber que de uma torre a outra, o fio é colocado de forma baulada. Ele não é totalmente esticado. Por que isso? Por causa da dilatação térmica. Então, em relação ao frio e ao que? Calor. Então, se ele fosse totalmente esticado em baixas temperaturas, ele ia se contrair e automaticamente ele ia o que? Arrebentar o fio de alta tensão. Então, por isso que não é à toa que ele tem um espaço, ele é meio baulado de uma torre a outra. Continuando, dilatação linear. Ocorre quando o corpo sofre expansão em uma dimensão. A dilatação do fio depende de três fatores: da substância da qual é feito o fio, da variação de temperatura sofrida pelo fio, do comprimento inicial do fio. Então temos aqui o L, que é representado o comprimento total, o L inicial, que quando ele era inicialmente, ΔL é a variação desse comprimento, certo? Que é o comprimento final menos o comprimento que? Inicial. Ele é o ΔL. Continuando então aí. Bom,
Equação de dilatação linear. Temos nossa primeira fórmula aqui da dilatação linear, que é ΔL vezes L inicial, que é o comprimento inicial, coeficiente de dilatação, que é esse aqui, e ΔT, que é a variação de temperatura. ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial. E ΔL também, que é a variação do comprimento. Comprimento final menos o comprimento que inicial. Então temos aqui conforme a temperatura. Continuando. Bom, o que eu falei anteriormente aqui, né? Aqui está no slide. ΔL, comprimento final menos comprimento inicial. Esse L aqui, uma bolinha, é o comprimento inicial. LF é o comprimento final. E o coeficiente de dilatação linear, ele é dado por graus Celsius elevado a menos 1. Variação de temperatura, que é o ΔT, temperatura final menos temperatura inicial. Aqui vamos para o nosso primeiro exemplo, colocando em prática a nossa fórmula. Uma barra de 10 metros de alumínio a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius fica exposta ao sol, sendo sua temperatura elevada para 40 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação do alumínio é 22,10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Calcule a dilatação sofrida pela barra. Então, como nós sabemos aqui, é uma dilatação linear, quer saber qual que é a dilatação que essa barra sofreu. Nesse caso, nós temos comprimento inicial 10, o coeficiente aqui seria 22,10 a menos 6. A variação de temperatura nós temos 40, que é a final, que foi dado no exercício, menos 20, que é a inicial, daria 20 graus. Substituindo na fórmula, que é essa fórmula aqui, né? Comprimento inicial 10, coeficiente de dilatação, nesse caso aqui está o A, mas é coeficiente de dilatação, seria 22,10 a menos 6, vezes ΔT, que seria 20 graus Celsius, multiplicando 4.410 a menos 6. Você pode reduzir ele aí, nesse caso aqui, vindo para vírgula 3 casas aqui. Então, nesse caso aqui, daria 4,4.10 a menos 3 metros. A dilatação linear aí nesse primeiro exercício. Vamos, então, falar um pouco sobre dilatação superficial. Há corpos que podem ser considerados bidimensionais, pois sua terceira dimensão é desprezível frente a outras duas. Por exemplo, uma chapa. Nesse caso aqui, temos uma moeda fria. Depois que essa moeda foi aquecida, ela aumentou. Ela não passou ali na superfície, no buraco aqui. Por quê? Porque aumentou a sua área. Nesse caso aqui, quando fala superficial, é em relação à área do objeto. Ele pode ser qualquer tipo de objeto. Nesse caso aqui, é um objeto de forma circular, ele pode ser um objeto de forma retangular, quadrado. Então, vai depender de qual tipo de objeto que vai estar o exercício. A fórmula que você vai trabalhar com ela é ΔS igual a, primeiro, a variação da área, né? Área final menos área o quê? Inicial. Temos aqui a área de uma chapa. Continuando. Nesse caso, a fórmula será ΔS, que é delta S significa área, que é a área final menos inicial. Beta é o coeficiente de dilatação superficial, vezes a área inicial, vezes ΔT, que é a temperatura final menos temperatura inicial. Então, essa aqui é a nossa fórmula de dilatação superficial, gente. E lembrando que a dilatação superficial
se ele falar dentro do exercício de dilatação superficial, falar em dilatação linear, nós temos que lembrar que o beta aqui, em dilatação linear, ele vale 2 vezes o coeficiente de dilatação linear, ou seja, 2 vezes o alfa é igual a beta. Nesse caso, o exercício aqui, ele fala o seguinte: um quadrado de lado 2 metros é feito de um material cujo coeficiente de dilatação superficial é 1,6 10 a menos 4. Determine a variação de área desse quadrado quando aquecido em 80 graus Celsius. Então, vou pegar a fórmula aqui de dilatação superficial. Área inicial. Como ele é quadrado, a área do quadrado é lado vezes lado. Então, 2 vezes 2 vai dar o quê? 4. Beta. Ele falou que o coeficiente de dilatação superficial é 1,6, 10 a menos 4. Vou substituir no lugar do beta. A variação de temperatura. Nesse caso aqui, ele só deu a temperatura final, aqui, que é 80 graus. Então, eu vou substituir. Multiplicando, deu 512, 10 a menos 4. Então, nesse caso aqui, eu vou reduzir, certo? Andando 3 casas para frente, seria o que? 0,0512 metros quadrados. Então, nesse caso aqui, isso seria a variação da área aí. Então, ele perguntou, determina a variação da área. Então, seria esse valor aqui, 0,0512 metros quadrados. Chegando ao fim da nossa segunda aula. Até mais, pessoal.